Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto bíblico diz o seguinte: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que o Evangelho de Mateus, ele traz uma dinâmica que nos mostra Jesus como o Rei dos Reis, Jesus como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Mateus originalmente escreveu para os judeus que tinham essa expectativa do Messias prometido, e Jesus ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, do ungido, aquele que foi prometido por Deus e que foi aí profetizado por todos os profetas e os escritores do Antigo Testamento. O interessante é que Mateus ele relata desde o nascimento até o início aí do ministério público de Jesus. No capítulo 3 nós temos o entendimento do batismo de Jesus. No capítulo 4, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele é tentado, e ali Jesus ele a partir daí inicia o seu ministério público. É interessante que o capítulo 5 nos traz o Sermão do Monte. Um sermão que Jesus pregou, né, a uma multidão. E a Bíblia diz que ali estavam os seus discípulos, os seus seguidores, né? Eles se assentaram, Jesus se aproximou deles. Jesus provavelmente subiu ali num local um pouco mais alto. Isso é até estratégico, porque como na época não havia microfone, não havia caixa de som, então Jesus ele usou ali da altura para que o vento levasse a sua voz a todos que estavam ali. Provavelmente nós tínhamos muitas pessoas, talvez centenas de pessoas ou milhares, não sei, né? A Bíblia não diz ao certo. E Jesus ele começa dizendo o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado, ela significa estar plenamente satisfeito, ser abençoado, ser feliz. Ou seja, está plenamente satisfeito, é abençoado, é feliz. Os humildes de espírito. Algumas traduções elas colocam pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde? É interessante que o nosso próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo de humildade. Ele disse certa vez: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Algumas observações são importantíssimas para que nós venhamos a entender o texto. Jesus, ele ensinou para os seus discípulos. E é interessante que nós também somos discípulos de Jesus. Então, tudo aquilo que está presente no Sermão do Monte deve ser aplicado em nossas vidas. Ser humilde, segundo a Bíblia, é não ser orgulhoso, é não ser soberbo, é entender que não é só as nossas necessidades que estão em jogo, mas as necessidades do nosso próximo. Ser humilde é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ser humilde é ser dependente. Jesus, uma certa vez, ele pegou uma criança e disse: olha, vocês precisam ser como crianças. Crianças são dependentes. Crianças, elas precisam dos seus pais. Elas são totalmente dependentes deles. Assim nós precisamos ser dependentes de Deus. Tem muita gente achando que é autossuficiente. E tudo que está acontecendo no mundo atualmente nos mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, ser humilde é ser dependente de Deus. É nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo. Em Isaías 57:15, nós encontramos o seguinte verso: porque assim diz o alto, sublime que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e em lugar santo,
mas habita também no coração contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É interessante que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em quem tem um coração humilde. Então, aqueles que são humildes de espírito não dependem dos seus dotes naturais, né? Não edificam suas vidas sobre qualquer potencialidade ou qualquer coisa, ou em qualquer fundamento. Eles não dependem de pessoas, de dinheiro, mas consideram que nada são ou nada possuem, porque depende em tudo de Deus, que é o Criador, que é o sustentador e que é o preservador. E em Deus nós encontramos salvação em Cristo Jesus. É interessante que em Provérbios capítulo 3, versículo 34, Salomão lhe diz: certamente ele zomba os zombadores, mas dá graça aos humildes. Então Deus, ele derrama a sua graça sobre os humildes, porque graça é um dom dado a nós não merecido. Graça é aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos salvou, ele proporcionou salvação em nossas vidas. E agora não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso braço forte, não é pelas nossas capacidades, mas é por meio de Cristo Jesus. Ele é que nos proporcionou essa salvação. Provérbios 15, versículo 33, diz o seguinte: o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Tem muita gente que confunde miséria com humildade. Ser humilde não é ser miserável. Ser humilde é reconhecer a dependência de Deus. Reconhecer que nós somos totalmente carentes, necessitados da graça de Deus. Ser humilde é nós entendermos a necessidade do nosso próximo. É ajudar aquele que está ali precisando de um socorro. Ser humilde é se colocar no lugar do outro. Entender que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E precisamos também uns dos outros. Provérbios 29, versículo 23 diz: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, que o nosso coração possa ser um coração humilde. Que nós venhamos a entender que Jesus Cristo é o nosso exemplo de humildade. Ele deixou a glória do Pai. Ele deixou tudo aquilo que ele tinha com o Pai. E se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, para poder pagar o preço do nosso pecado. Jesus, ele foi o nosso substituto na cruz. Nós deveríamos morrer. Nós que tínhamos que pagar essa conta. Mas Jesus, de uma forma tão humilde, pagou essa conta por nós, para nos proporcionar a vida. E a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores dele. Então, que nós sejamos imitadores de Cristo na humildade. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele amou a todos, até porque ele deu a sua vida por todos. E nós, como imitadores dele, precisamos ser mansos e humildes. Não humilde da boca para fora, não humilde, eu sou humilde, eu dou esmolas, mas que sejamos humildes de coração, para que em nossa vida se manifeste a vida dele. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, que todos nós sejamos ouvintes e praticantes dessa verdade, e que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus.